Olá! Na aula de hoje nós vamos ver o que é a mineralogia, né? Qual é a importância dela, qual é o histórico do seu conhecimento, qual a evolução desse conhecimento a nível de ciência. A partir disso, a gente vai começar a entender qual a relação da mineralogia com outras ciências, né? As ciências, elas são todas multidisciplinares, como a gente fala, né? E a gente vai entender melhor o que é mineral, né? O que é o objeto de estudo da mineralogia. Eu vou apresentar para vocês nessa aula também alguns conceitos, tá? Mais para o finalzinho, que vocês precisam conhecer, que vocês precisam entender nesse começo da disciplina para melhor acompanhar o curso, tá? Muitos deles vão estar aí, talvez, junto aos textos complementares ou até mesmo nas referências que eu passo para vocês estudarem, né? Alguns conceitos que são mais básicos da geologia e que, se vocês não têm uma introdução a eles, vocês podem acabar ficando um pouco perdidos, tá bom? Mas são todos bem simples, não se preocupem. As referências que eu indico para essa aula, né, aí no livro verdinho do Manual de Ciências Minerais, é a leitura do capítulo 1 e as páginas 243 a 245 do capítulo 10, tá? O capítulo 10 ele faz uma abordagem um pouco mais complexa do que eu vou explicar para vocês na disciplina, mas principalmente no que está explicado nessa primeira aula, tá? Então, leiam só as páginas 243 a 245. A leitura do capítulo 2, do Decifrando a Terra, tá? Na primeira edição, que está disponível lá no Drive, e também do outro livro que está disponível no Drive da disciplina, o Para Entender a Terra, que é o capítulo 3, né? Todos esses capítulos vão fazer referência, né? Vão explicar aí o que é mineral, né? E vão fazer essa abordagem inicial da mineralogia. E o termo mineralogia, né? Ele deriva do latim mineralis, é um adjetivo que significa relativo às minas, né? E do substantivo minerale, que significa o produto das minas, né? E esses termos, mineralis e minerale, deram origem ao adjetivo, né? E substantivo, em português, mineral, que foi acrescido aí do sufixo logia, né? Em grego significa ciência, tratado, estudo, né? Então, sendo aí a mineralogia o estudo do mineral. E, de fato, né, a mineralogia é o estudo dos minerais em todos os seus aspectos, sejam eles químicos, físicos, de formação, né, qual que é a origem daquele mineral, de ocorrência, e vai ter certas implicações para os usos, para as aplicações dos minerais, né? Então, quando a gente estuda mineralogia, né, a primeira pergunta que a gente sempre faz é por que estudar, né? Por que eu preciso saber reconhecer minerais, né, identificar suas propriedades, saber descrever as propriedades minerais? Por que eu preciso entender como o mineral se forma, né? Que informação isso vai me dar? Eu espero que ao final dessa aula vocês entendam tudo isso, tá? Peguem um pouquinho de gostinho pela disciplina, pelo menos até o final do curso, né? Não se assustem com esse começo, tá, pessoal? Pode parecer muita decoreba, né? Tem muito termo novo, mas com o tempo, tá? A gente vai avançando aí. Tentei fazer de uma maneira bem calma e tranquila para vocês, tá? Vocês vão vendo que é uma lógica por trás dessa evolução dos conhecimentos, por trás dessas coisas que eu vou passando para vocês, tá? Que os conhecimentos da mineralogia eles estão todos interligados e que eles são fortemente relacionados à química, tá? Então, para vocês, a mineralogia acaba sendo uma ciência irmã, tá? Inicialmente, considerava-se a mineralogia como a arte de distinguir os minerais, tá? Era apenas um meio prático para chegar ao conhecimento de substâncias minerais úteis, tá? Então, a mineralogia antigamente ela era só utilizada para identificação mineral mesmo, né? Eu tinha uma substância que eu não sabia o que era e eu identificava ela com base nas suas propriedades para ver quais eram úteis e quais não eram úteis, né? Antigamente, né? Aí ela foi individualizada como um ramo definido do conhecimento a partir do século XVIII, né? E hoje ela é entendida como o ramo das ciências geológicas, né? Um ramo muito importante, né? Ela é a base dos estudos geológicos. Tá? Aqui eu vou fazer um parênteses e mostrar para vocês o que são as ciências geológicas, para que a gente consiga entender um pouquinho dessa importância da mineralogia. Tá?
Geologia, né, pegando a etimologia da palavra, né, geo é terra e logos, né, logia é estudo. Geologia é o estudo da terra. Tá? A geologia vai tentar responder perguntas, por exemplo, por que a cordilheira de montanhas himalaiana, né, os Himalaias, são as montanhas mais altas do planeta? Por que elas foram formadas? Como? Quais os processos? Quando isso aconteceu? Tá? Hoje a gente sabe, né, que essas montanhas elas são geradas pela colisão de duas placas continentais. A gente vai entender ao longo do curso um pouquinho mais isso, tá? Mas só uma pincelada para a gente adentrar nos assuntos mais mineralógicos mesmo, tá? Né? A gente tem aqui a placa indiana colidindo com a placa asiática, né? Fechando esse oceano que tinha aqui entre elas, né? Então, após a colisão, né? Houve um encurtamento dessas rochas que estavam ali, elas foram prensadas, foram deformadas, dobradas, falhadas, empurradas para cima, formando essa cadeia de montanhas, né? Que são os Himalaias, que são as montanhas mais altas. Né? Por que essa península, né, a Península Arábica, concentra a maior parte do petróleo do mundo, né, de melhor qualidade? A gente sabe que essa região passou por vários processos naturais que favoreceram o acúmulo de óleo ao longo da sua história de criação. Né? Durante também o fechamento de oceanos antigos ali da região, tá? A água evaporou e minúsculos vegetais, né, marinhos se depositaram ali, né, aqui durante a colisão, né, da placa arábica com a placa da Eurásia, tá? Houve o acúmulo de sedimento, tá? Então isso vai gerar um aumento de pressão, de temperatura, né, ao longo e também a decomposição desse material biogênico, né? E isso que vai dar origem ao petróleo, tá? Então a colisão entre as placas arábica e eurasiana, né, criou dobras, né, nessas rochas em subsuperfície, né, e criou espaço de acomodação para esse óleo, né? Então aqui a gente tem as rochas, né, os reservatórios. E aí, com base nessa configuração estrutural que as rochas adotaram, propiciou o acúmulo de óleo. Né? Então, essa região tem uma configuração, né, tem uma história que a gente consegue recontar, recriar, para entender por que lá tem os acúmulos, melhores acúmulos e maiores de petróleo do mundo. Né? Para finalizar aí os exemplos, né? Como se formou o Pão de Açúcar? Né? A rocha que compõe o Pão de Açúcar foi originalmente um granito, né, que se formou aí a partir de um magma, né, que se cristalizou nas profundezas da crosta. Tá? Posteriormente, né, calor e deformação intensa transformaram, né, metamorfizaram esse granito em um gneiss. Né? Esses eventos ocorreram aí entre 560 a 540 milhões de anos atrás, durante a origem do supercontinente Gondwana, né, que é aí quando todos, né, a maioria das massas continentais desse período estavam todas ligadas. Né? Então, a geologia ela estuda todos os processos internos e externos que ocorreram e que ainda ocorrem no nosso planeta. Né? Como estão distribuídos os registros desses eventos, né? Os seus produtos ao longo do tempo geológico, né? Para entender como que a Terra evoluiu ao longo desse tempo, né? Ao longo desses 4,56 bilhões de anos, tá? Essa é a idade que a Terra tem desde a sua formação, tá? E isso buscando entender como que o homem é afetado por esses processos, né? Por exemplo, ocorrências de terremotos, ocorrências de vulcões, né? A gente viu aqui no Brasil a recorrência de terremoto no Nordeste, né? Na Bahia, no Pernambuco, né? Entender como isso vai afetar a gente, como a gente consegue se prevenir, como a gente consegue se proteger desses eventos, tá? Como o homem afeta esses processos, né? Principalmente aí pensando em deslizamento de terra, né? A retirada de cobertura vegetal, mudança do ângulo de encosta, né? Vai ser um gatilho para a ocorrência desses processos, mas eles são processos naturais. Né? Como o homem pode extrair de maneira sustentável recursos necessários à sua existência, né? Por exemplo, a disponibilidade de gás natural como combustível, né? E até o exemplo do óleo, né? Como que a gente vai retirar esse material
de uma maneira pensando em sustentabilidade, pensando na coexistência com o meio ambiente de uma forma pacífica. E, principalmente, como que o homem pode prevenir desastres futuros com base no registro geológico. Né? Temos aí o exemplo do aquecimento global, né, como agente de extinção em massa, né, eventos no passado de variação ambiental global que geraram, né, várias que geraram um número de mortes muito grandes, né, levaram à extinção de espécies, né, extinção de grupos, né, e também aí eventos mais pontuais, mais localizados, como a ocorrência de tsunamis. A gente pode analisar o registro geológico e ver se as configurações de distribuição dos continentes, de falhas, são as mesmas, né, de quando tem aquela ocorrência de tsunami no passado, se ela pode vir aí a ser um evento recorrente. Né? E a resposta para todas essas perguntas, né, está nos minerais. Tá? Tudo começa com o estudo de minerais. A gente vai ver como eles estão, como os minerais são constituintes básicos das rochas, e as rochas são um registro da história da evolução da Terra. Qual mineral está presente? Qual sua composição química? Quais os teores dos elementos químicos que estão naquele mineral? A que pressão ele se formou? A que temperatura? Qual o arranjo entre esses cristais? Né? Como são os contatos entre esses minerais? Os tamanhos? Ele foi cristalizado ou ele foi transportado? Né? Qual a idade da formação? Idade de deformação? Né? Minerais nos contam muita coisa e são eles que contam essa história da Terra. Né? Então, aí, a gente tem uma das principais importâncias de se estudar mineralogia, né? Entender esses processos, né? Tanto a história de formação quanto a evolução da Terra e de outros planetas. Tá? A gente faz um análogo com as informações que a gente puxa aqui da Terra e extrapola para outros planetas, né? Para o sistema solar, e vice-versa. Informações que a gente coleta de outros planetas, do sistema solar, principalmente, né? A gente extrapola aqui para a Terra para ver como é essa evolução. Tá? Então, a mineralogia, ela vai se dedicar aí ao estudo dos minerais através de suas propriedades físicas, constituição química, qual a estrutura cristalina, né? Ou seja, qual o arranjo atômico que esses constituintes, né, esses elementos vão adotar. Vai estudar a gênese, né, que são as condições de pressão, de temperatura que estavam prevalecendo na formação do cristal, e seus modos de ocorrência. Né? Mineral A, ele ocorre associado a algum outro mineral? De que forma? Tá? Isso que é o modo de ocorrência de um mineral. Então, cada um desses temas, tá? Ele é um mundo de conhecimento, é uma área de estudo específico e vai caracterizar as diferentes subdisciplinas da mineralogia. Tá? Aqui, na disciplina de Introdução à Mineralogia, nós vamos abordar os princípios básicos da maioria deles. Tá? A gente vai falar aqui de cristalografia, cristaloquímica, também é chamada de química mineral. A gente vai falar da classificação de mineral, a gente vai falar de mineralogia descritiva, e eu não vou falar muito de ocorrência geológica. Quando eu explicar para vocês, vocês vão entender um pouquinho melhor. Tá? A cristalografia é a determinação da estrutura do cristal, né, do arranjo atômico que esses minerais vão apresentar. Tá? Antes, ela focava na simetria externa do mineral, tá? E nas propriedades ópticas que eles apresentavam. Mas com o desenvolvimento de experimentos de raio-x, o escopo da cristalografia moderna é a determinação da estrutura interna cristalina do mineral, tá? Que vai fornecer aí informações sobre a localização dos átomos, a posição deles para formar a estrutura do mineral, né? E o tipo de ligação entre eles, né? Qual a simetria interna dessa estrutura. Né? A simetria, ela é um conceito muito importante para o estudo de cristalografia. Tá? E aí, junto com isso, a gente vai analisar, né, também, junto da cristalografia, qual a composição química básica admitida para o mineral, né? Porque é ela que vai dar a estruturação para a estrutura do mineral. Né? E essa informação
é fundamental para os conceitos da cristaloquímica, né, que vai envolver aí a avaliação do tipo de estrutura, né, agora pensando no arranjo das ligações atômicas, nas possibilidades de variabilidade química, né, eu falei cristaloquímica ou química mineral, né, então a gente vai entender como que o elemento químico A entra na estrutura do mineral, por que ele pode ser substituído pelo elemento químico B na estrutura daquele mineral e por que essa substituição não é possível em outro, tá? Em outra estrutura, em outro mineral. Tá? Em muitos grupos, né, minerais, a estrutura interna é constante, mas a composição química é altamente variável. Tá? E como essas mudanças vão impactar as propriedades físicas é também aí parte do estudo da cristaloquímica e da cristalografia. A mineralogia descritiva, tá? É a descrição das diferentes espécies minerais, né? Tendo aí em consideração as propriedades físicas, visando a identificação do mineral. Tá? Isso vai ser aí o foco da mineralogia descritiva. Né? Algumas características dos minerais, como forma, cor, dureza, densidade relativa, elas podem ser avaliadas em espécie de mão. Tá? A gente consegue... Não tem mineral aqui, mas, né, fingindo que a minha borracha é um mineral. Né? Eu tenho aqui uma amostra em escala de mão, tá? E com auxílio de alguns equipamentos básicos, né, como lupa, ácido clorídrico e canivete, né, eu consigo identificar um conjunto de características e, com base nesse conjunto de características, eu vou identificar qual mineral é. Tá? É isso que a gente vai ver nas aulas de mineralogia descritiva, tá? Que vocês viram ali no cronograma, né? Vão ser junto com as provas. E seria isso que a gente veria nas aulas práticas, né? Eu dei uma reformulada aí essa parte, então a gente vai ter algumas aulas expositivas com esse assunto. A classificação mineral é a maneira pela qual esses materiais vão ser logicamente ordenados, né? É bem parecido com o que é feito na biologia, né? Na química, agrupando objetos de estudo de acordo com características similares. No caso da mineralogia, são utilizados dois aspectos, né? O químico e o estrutural, que é o que está mostrado aqui no slide para vocês. Tá? Ou seja, os minerais eles vão ser classificados com base na sua composição química, né? Ou seja, quais elementos estão presentes, e com base na organização atômica que os elementos que o compõem exibem, né? Que é a sua estrutura interna. A gente vai ter uma aula específica para cada classificação, tá? A classificação química e a classificação estrutural. E, por fim, né, o ramo de estudo da ocorrência geológica. Como eu falei, eu não vou abordar muito nessa disciplina, não é bem o escopo aqui da introdução à mineralogia. Né, isso porque ele aborda o contexto geológico no qual o mineral é encontrado, tá, além das associações com outros minerais. Tá. E para a gente entender isso, né, para eu passar isso para vocês, seria necessário um nível de conhecimento geológico que eu não vou conseguir passar aqui. Tá, ele é muito mais aprofundado do que eu vou pincelar aqui para vocês. Tá? Eu vou passar termos geológicos e conceitos geológicos muito aprofundados, né? Porque aqui a mineralogia é a introdução à mineralogia, né? Então, não é nenhuma disciplina da geologia. Tá? Então, eu vou dar uma segurada nesses termos geológicos para vocês não ficarem muito... Senão é muita coisa, tá? Então, essa parte da ocorrência geológica eu vou deixar um pouquinho de fora, só para vocês terem uma ideia, né, de como o mineral pode indicar essa questão da ocorrência. Tá? Eu dei aqui o exemplo do mineral do grupo da granada. Tá? A granada é um grupo de mineral dos silicatos. Né? É um grupo quimicamente complexo, ele permite várias substituições, né? Tem uma ampla variedade química. E dependendo desse quimismo da granada, né? Dessa constituição química dela, ela pode indicar formação, né? Cristalização desse mineral, dessa rocha, em contextos geológicos distintos. Né? Se a granada tiver associada a uma rocha rica em alumínio, ela pode indicar, né, ter sido resultante do metamorfismo regional, tá? É um metamorfismo mais amplo, relacionado aí a um contexto de colisão de placas, subducção. E se ela estiver associada a uma rocha calcária rica em ferro e cálcio, né, ela pode ter sido modificada por metamorfismo de contato, que é um metamorfismo em que a gente tem a ação predominante da temperatura apenas, tá? Por causa do contato com uma intrusão ígnea. Né? Uma intrusão ígnea é uma pluma
mantélica, por exemplo, tá? A gente tem rocha fundida, né? Então, a gente tem um material fundido, né? Vem um aporte de um material muito quente, né? E conforme esse material vai perdendo o calor, né? Esse calor vai disseminando pelas outras rochas, vai mudando a, essa, esse ambiente em que as rochas se encontram. E aí pode gerar uma rocha com quimismo, né? A granada com quimismo, que vai indicar esse ambiente geológico, tá? Então, eu não vou entrar muito nesse nível de detalhe quando a gente falar de ocorrência geológica, tá, pessoal? E mas aí, a gente conclui esse módulo, né? Que o objeto de estudo da mineralogia são os minerais, né? E elas preocupam-se não só com os minerais úteis, né? Ou com aqueles minerais de importância econômica, né? Os minérios, mas com todas as substâncias mineralizadas. Ela também aí vai estudar não só as suas formas cristalinas, né, mas também as suas propriedades físicas, propriedades químicas, estruturais, né, procurando entender aí a relação entre as formas cristalinas, sua constituição química e suas propriedades, né, e busca a origem, né, busca as associações minerais mais características para partir daí, né, de todos esses elementos, procurar reconstituir a sua gênese, né, quais são as condições de cristalização, as condições de formação desse mineral, dessa rocha. Né. E agora que a gente já sabe o que é a mineralogia, o que ela estuda, a gente vai ver no próximo módulo quais foram as principais contribuições para o conhecimento dessa ciência.